Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. Com Jesus disse-lhe: Rabi, bem sei, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis, nem tem dito, é necessário vós nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel, e não sabe isto? Na verdade, nós dizemos que sabemos, testificamos que vimos, e não aceitamos nosso testemunho. Se vós fareis essas coisas terrestres, não creste, como creste nas celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, se não desceu o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já é condenado. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vemos uma palavra muito forte em nossos corações, uma palavra muito forte em nossas vidas, uma palavra que encaixa o que a gente precisa ter com Jesus, o que a gente precisa entender que Jesus quer, o que a gente necessita ser dependente de Deus. A Bíblia vai dizer que Nicodemos era chefe dos fariseus, a Bíblia vai dizer que ele era governador dos fariseus. Mas uma noite ele foi ter com Jesus. Aleluia. Ele não foi ter a noite com Jesus porque ele estava com medo de sair. Ele não foi ter a noite com Jesus porque ele tinha medo de alguém ver. Não, Jesus era conhecido como Rabi naquele tempo. E ninguém queria atrapalhar um Rabi na sua obra. Jesus, ele não perdia tempo em fazer a obra. Ele entrava, ele curava, ele fazia. Ele dava mistério sobre a vida de cada um. Mas quando Jesus fala de operar em Nicodemos, tem uma estratégia de ter com ele. E quando Nicodemos vai ter uma estratégia de ter com Jesus, Nicodemos vai entender que tudo aquilo que ele aprendeu, que tudo aquilo que ele ensinou, que tudo aquilo que ele foi dependente agora não servia para nada, porque só as letras não edificavam a transformação da vida. Mas Jesus queria, além da letra, descer sobre as águas, e além das águas descer, o céu se abrir e o Espírito Santo enxertar dentro da minha e da tua vida. Deus estava falando para Nicodemos: é necessário nascer de novo, não somente da água, porque a água qualquer um se batiza, mas nascer de novo do meu Espírito Santo, porque para ter o Espírito Santo tem que ser regenerado para receber o Espírito de Deus. Aleluia. E Jesus falou que era uma regeneração a qual nascer de novo você não ia ter mais um controle nas tuas mãos da tua vida. A qual nascer de novo ia te custar algo que se chamava se regenerar, se limpar do pecado, sair daquilo que te prende. E Nicodemos falou: como já um homem velho como eu posso entrar dentro do ventre da minha mãe de novo? Jesus falou: não, tu é mestre, tu tem muito conhecimento daquilo que está sobre as tuas mãos, mas quando fala do reino de Deus, você não tem o conhecimento do que é o reino de Deus.
Deus está falando para Nicodemos: quando você nascer das águas e entender e nascer do meu Espírito, você vai entender que a tua vida agora já não está mais no controle da tua mão, que quem vai operar dentro da tua casa, da tua vida, do teu casamento, da tua família, daquilo que te frustrou, vai ser Jesus de Nazaré. Mas é necessário você nascer de novo para o Espírito de Deus poder entrar sobre a tua vida. Glória a Deus! A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos, Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! capítulo 5, de verso 21, capítulo 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-se prostrou os pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e ponha as mãos para que tenha vida. E ele, como o seguia, uma grande multidão apertava. Aqui entra a mulher do fluxo de sangue. Quando entra a mulher do fluxo de sangue, no 28, porque diz-se: tão somente tocar na sua veste sararei. O contexto corre, o contexto ele continua. A Bíblia vai dizer que aquele Jairo, ele vai até Jesus e tem um encontro com Jesus. E ele diz: minha filha está moribunda, está morta em casa. Mas era outro fariseu, era outro homem que tinha o poder de tudo, era outro homem que mandava em tudo. A Bíblia institui como fariseu, como pessoas que ostentavam a santidade, ostentavam ter aparência, mas quando se tornava de viver, de ser nome, de ter milagre, era sepulcro caiado. O que está acontecendo com essa geração de crente é a mesma coisa. Estão cheios de santidade por fora, mas por dentro não sabem o que é ter o Espírito Santo. Glória a Deus! O Espírito Santo tem um preço, e não é a minha vida nem a sua que a gente leva, não. Porque na hora que a coisa grava, a gente esquece do que a gente conheceu. A gente esquece de tudo aquilo que a gente tem autoridade. E corre para verdadeiramente para aquele que pode pôr tudo que saiu do controle da nossa vida de novo no devido lugar. Quando Jairo sai, ele vai de encontro com aquele que pode mudar a sua história. A Bíblia diz que depois Jesus entrando com Pedro, Tiago e João dentro da casa, Jesus fala: a menina não morre, a menina só dorme. Deus restitui a vida de Jairo, Deus restitui a filha de Jairo, Deus restitui o projeto de Jairo. Mas Deus todavia estava ensinando: eu dei o meu filho unigênito para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para ter vida eterna não é necessário só ver meus milagres, é necessário ter renúncia, é necessário sofrer, é necessário padecer e entender. Glórias a Deus! Você não manda em nada. Amante ou providência. Você nunca mandou e não vai mandar em nada. O seu conhecimento, a sua escolaridade, a sua profundidade nunca vai mudar em nada no querer de Deus. Porque a área mais difícil, só quem pode entrar é o Espírito Santo. E tem muito crente que nasceu da água, mas ainda não entendeu o que é nascer do Espírito. Porque quando você saber o que é nascer do Espírito, você não vai mais ofender a pessoa que está do seu lado, você não vai brigar com a pessoa do teu lado, você não vai machucar a pessoa que está do seu lado, você não vai mais falar de ninguém, oprimir ninguém, diminuir ninguém, tocar na vida de ninguém. Porque o Espírito que faz nascer vai ser novo. Esse dia eu estava com os irmãos, depois acabou o culto, ficamos conversando e eu terminei de conversar com os irmãos. E o Senhor falou para mim: não quero mais isso. Eu estava conversando de um assunto, de uma igreja, e todavia esse assunto. Quando eu terminei de tocar no mesmo assunto, o Espírito Santo falou de novo. Quando eu fui para a madrugada, o Espírito Santo falou: eu estou te travando por 2 dias, só para você aprender e obedecer. Eu falei: Espírito Santo, confirmou na boca da Giovana: tire tudo de mim, mas não tire a tua presença, porque a partir de hoje eu não quero saber mais da vida de ninguém, eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero saber quem saiu, quem entrou, porque eu entendi que além de nascer das águas, Deus me chamou para nascer do Espírito. Quem nasce do Espírito não toca em ninguém, não mexe na vida de ninguém e não fala mal de ninguém. Glórias a Deus! Aí Deus deu uma visão para Pano e confirmou como é que estava comigo. Aí
Aí Deus falou, vai chegar um avivamento aí. Eu vou mandar a alma aí. E a Pâmela teve uma visão. Estava eu, o pastor Jacinto no altar. E o pastor Jacinto e eu esticava o lençol inteiro no altar. Quando esticava o lençol inteiro no altar, só subia eu e o pastor Jacinto em cima desse altar. Já não subia mais ninguém aqui. E Deus depois me arrebatou em uma visão. Isso é que a Pâmela me falou. E chegava muita alma com pino de cocaína na porta da igreja, todas pintadas. Mas Deus usava a minha vida. Enquanto o pastor Jacinto era tomado aqui no lençol na glória de Deus, eu estava na porta. Enquanto eu estava na porta, Deus tomava a minha vida. E eles falavam assim, eu só vim parar nessa igreja, pastor, na visão, porque eu senti cheiro de pastor. E a ovelha conhece o cheiro do pastor. Eu nem conhecia as pessoas, a Pâmela me contando. E quando eu orei, as pessoas foram libertas, pessoas que formulam, pessoas bonitas. Quando elas entrou para a igreja, a glória de Deus foi transformada na vida dela. Deus estava falando para mim, enquanto você perde o foco falando das coisas que não convém, você está perdendo o que eu tenho para você. Aí eu falei, o que é preciso, Senhor? Ele falou, você já nasceu das águas. Seja dependente agora do meu Espírito. Seja dependente agora da minha glória. Quando eu abri essa palavra, eu nem estudei, é muito estudo. Você tem que ler Bíblia para o seu conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Não é pregar a Bíblia para fazer show. Ninguém faz show aqui na frente. Eu prego a autoridade que Deus me deu. Mas você também tem uma chamada de autoridade que Deus deu na sua vida. Nicodemos podia ter autoridade, Nicodemos podia ter tudo. Mas quando Jesus encontra com ele, fala, é necessário descer, é necessário mudar, é necessário tomar, sair do comodismo, dessa área que você pensa que você está no controle de tudo. E ele vai ter que ser, o Senhor fala, nasce das águas, nasce do Espírito, porque eu dei meu filho para você. E todo aquele que crê, ele não pereça, ele tem vida eterna. Deus está falando, eu quero ser eterno na tua casa, eterno na tua família, eterno no teu sonho. Por que não são eternos, pastor? Porque ainda seus sonhos não nasceu de novo. Teu espírito não é novo. Você pode aparentar que é bom para mim. Você pode aparentar que é bom para missionário. Eu posso aparentar que sou bom para você. Eu quero ver em 4 paredes o que você é. Eu quero ver o que você é dentro da sua casa. Glória a Deus. Um dia eu tentei mudar, meu gente. 2 pessoas tentam mudar. E Deus faz eu cair, irmão. Tentando agradar o ser humano. Mas daqui para frente não se espante não. Porque eu estou de volta. Eu estou mais de volta do que nunca. Estou de volta em jejum, em oração. Você está falando santidade? Não, irmão. Quando a gente nasce de novo, a gente entende que a gente está perdendo muito tempo. A salvação é uma só. Ela é individual. Estarão 2 no campo, vai subir 1. Vai estar 2 na cama, vai subir 1. Pode estar 2 trabalhando, vai subir 1. Qual que é o segredo, pastor? Pode ter uma mulher de Deus, com certeza. A minha mulher de Deus, eu vivo na dependência da oração dela. Ela me dá conselho. Ela me exorta quando eu erro. Ela fala comigo. E o difícil de tudo, que quando ela fala, eu tenho que abaixar a cabeça. Sabe por quê? Porque tem fase da vida que a gente erra. E Deus sempre vai levantar um para colocar você no lugar. Muitas vezes você pensa que está, muitas vezes você pensa que faz, muitas vezes você pensa que acontece. Mas a palavra profética para você é necessário nascer de novo. Aleluia! Fariseu era estudado. Era que nem Paulo, além das toradas, tinha os pentateucos, que estudava tudo. Fariseu, a Bíblia diz que eles tinham o controle, irmão, de se ajuntar numa sinagoga. Agora era formada por 10 judeus. Era formada uma sinagoga, eles se ajuntavam para orar. A Bíblia diz, não orei nas praças como fariseu à vista de ser visto. Tem muito crente no dia de hoje, meu irmão Rogério, que a visão dele, pastor Jacinto, é ser visto por todo mundo. Ele quer ser notório para todo mundo. Mas quando eu entendo Mateus 6,6, que o Espírito ficou novo de novo, me dá a oportunidade de me entrar, de me se arrepender, de me se levantar e dizer, é necessário nascer do Espírito. Eu já não quero mais viver de aparência. Eu já não quero pregar o que os outros querem ouvir. Eu já não quero viver do jeito que os outros querem que eu viva. Eu quero ser dependente da intimidade de Deus, porque o que vai separar eu e você de Deus é o pecado. O apóstolo Paulo diz na carta ao Romano que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Aleluia! Por quê? Porque Satanás vai querer que você faz tudo no pecado. O Senhor me arrebatou numa visão esses dias. Eu vi um monte de obreiro na visão. E depois a Pâmela veio com essa visão. E era um lugar grande. Mas os obreiros faziam as funções que não era para fazer. E eu falei para Deus, o que é isso, Senhor?
Irmão, comecei uma obra, eu sou pastor novo, irmão, tenho 6 meses pastoreado. Estava escondida no passo, quem me chamou foi Deus. Eu não me elegi a nada, eu não escolhi ter nada, foi Deus que colocou na mão e está fazendo. Aí o Senhor falou, fala para a minha obra, se pôr na posição, porque tem muita gente tocando aonde não pode tocar. Eu falei, vai doer, Deus, vai doer isso daí, Senhor. O Senhor falou que você não me obedecer, você vai ficar sem um pingo de unção. Ontem, quando eu fui pregar, parecia que eu estava pregando no deserto. Deus estava bem longe de mim, e o Espírito Santo falava, vai falar ou não vai falar? Eu falei, amanhã eu falo, Senhor. Ele falou, é bom você falar, porque senão você vai ficar sem uma gotinha, e sem azeite eu não consigo ficar. Eu fui gelado no Espírito, eu fui gelado no fogo, eu fui gelado da glória de Deus. Aonde tem mistério de Deus, pode ser no barraco da comunidade, pode ser embaixo da ponte, pode me chamar, porque a presença de Deus que está sobre mim não faz acepção de pessoa. Mas o Senhor mandou te dizer, tem obreiro aqui que está em falta, é hora de tampar as brechas. Mas está doendo, pastor, eu bati até na igreja do pastor da Rua 6, eu não vou bater na igreja que Deus me deu, é hora de conselho. Meu Deus, aleluia. Você e Deus. A hora que é você e Deus. Tá, todo mundo tá bonito, eu também tô. Mas um quarto parede, particular, intimidade, só problema do céu. Aleluia. Aí a gente fica retendo o que Deus tem. Aí fica, Pai do Senhor, tá tudo legal, Pai do Senhor, tá tudo bacana. Não, não. O salário do pecado é a morte. Se tiver um raposinho na tua vida, bota fogo nela. Se tiver brecha, tampa a brecha. Se tiver em falta, para de ficar em falta. Porque o crente que não ora, não jejua, não lê Bíblia, não consagra, é fariseu, é sepulcro caiado, tem aparência de crente, mas não soube ainda o que é nascer no Espírito e na virtude de Deus. Glória a Deus. Vai doer, pastor, melhor que doa. E eu quero entrar pela porta estreita. É, Jeová, aleluia. Deus me mostrava a igreja cheia. E quando eu obedeci a Deus na visão, Ele falava, não temas, porque eu te chamei e vou encher aquele lugar. E na visão eu falava com Deus, eu não queria falar de nada, não queria tocar nada, Deus ia me premendo na unção. Quando mais eu via a glória de Deus no formato de uma nuvem, eu deixava Ele falar os mistérios, eu ia recuando. Aí a voz do Senhor falava, você vai ficar sem um pingo de unção. Quando a Giovana leu aqui, o Espírito me entrou dentro e falou, se separa mais, busca mais, porque muitos estão olhando você e desejando sua queda, muitos estão olhando você e dizendo até onde você vai. E eu falei, qual que é o segredo, Senhor? O Senhor falou, quem é nascido do Espírito, filho, já não liga para as coisas da carne, ele se torna dependente de mim. Tampa os ouvidos para o que estão falando, para de ver o que estão te mostrando e entra no meu ato, porque na minha glória eu vou te mostrar o poder que eu tenho para fazer na tua vida. Aí eu entendi que pregar a palavra de Deus vai te machucar uma hora, pregar a palavra de Deus vai me machucar uma hora, mas eu que é necessário você ter suporte. Porque se você não prevalecer durante a palavra, você não prevalece perante nada. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Se você está pecando, se conserta. Se você está errado, se conserta. Se você está em falta, se conserta. Por quê? Porque a obra de Deus ela tem que ter ordem e decência. Nicodemos, ele era até chefe de várias situações. Mas quando ele se deu com o Espírito, ninguém prevalece perante o Espírito. O Espírito só prevalece o adorador. E a Bíblia vai dizer, enquanto o adorador adora, o Espírito intercede por gemidos inexprimíveis. E manda eu te dizer, se conserta que tem renovo, se conserta que tem milagre, se conserta que tem cura, libertação e restauração do poder de Deus. Deus fiel, aleluia. É hora que eu pensava, pode soltar o fundo aí já. É hora que eu pensava que pregar a palavra era só pregar. Tenho aprendido muito, meu irmão Eduardo. Eu pensava, é só ler o texto e chegar aqui na frente e pregar. Não, vai santificar a sua vida, vai dar valor na tua família, vai dar valor nos teus filhos, vai dar valor no teu trabalho, em tudo que Deus colocou na sua mão. Vai ser grato pelo seu fôlego de vida, que tem muita gente sem pulmão, internado, respirando por aparelho. Vai dar valor na sua perna, vai dar valor no seu braço, vai dar valor em tudo que Deus te deu, porque se Deus arrancar, você vai ver a falta que faz. Então não fica vomitando enquanto Deus te deu, não fica maltratando enquanto Deus te deu, não fica diminuindo enquanto Deus te deu. Porque a Bíblia vai dizer que tem uns ventos aí, ó, amante ou providência. Tem uns ventos aí que ele sopra. Qual que é o problema? A Bíblia diz em Jó que teve um vento que soprou lá. Só numa tacada levou 10 segundos.
Aí Deus vai te conhecer, porque pregar de Jó é fácil. Amanhã pode perder alguém da minha casa. Segura a palavra. Eu não tenho capacidade de segurar, você não tem. Mas se a gente é nascido no Espírito, Deus vai nos dar força, porque Ele é o consolador da nossa vida. Verdade. A gente só espera as bonanças. A gente sai de casa, põe uma roupa bonita, vem para a igreja, glória a Deus. Porque a gente vem no astro, na casa. O salmista disse, mas vale um dia no ato do que entre os lugares 1000. Porque melhor eu habitar na tenda, Senhor da graça, do que muita perversidade nesse mundo. O salmista diz, eu quero Deus de verdade. Mesmo que eu errei, não tire de mim o teu espírito. Porque o salmista falou, sem o espírito eu não vou para lugar nenhum. A chamada acaba. O sonho acaba, o projeto acaba. Pastor, está doendo, o concerto está doendo. Mas sem concerto não tem céu. Sem concerto não tem novidade. Sem concerto não tem a glória de Deus. Por quê? Porque Ele deu o seu Filho unigênito. Único. Imagina se alguém dá um tapinha na orelha do seu filho ou no meu. O que não acontece? A Bíblia diz que ele foi furado. A cruz de Jesus não era de Jesus. A Bíblia vai dizer que na Páscoa era liberta uma pessoa. A Bíblia vai dizer, também era crucificado. Barrabás estava esperando crucificar. Jesus não, Jesus entra no contexto da história. A multidão que estava lá fora escolheu soltar Barrabás e prender Jesus. A multidão escolheu crucificar Jesus. Quando Deus deu seu Filho unigênito, Deus não deu por sentimento. Deus não deu porque ia machucar. Deus não deu, Deus deu porque ia libertar e salvar nossa vida. Ia salvar nossa alma. Ia salvar nossa história. Quando Deus foi fazer alguma coisa, Ele fez bem feito. Porque até Jesus na cruz disse, Eloi, Eloi, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tem momento que Deus vai te provar tanto e você vai pensar que está sozinho. Mas a Bíblia vai dizer, e quando Ele pensou que estava sozinho, o dia virou noite, o tempo rasgou. E Deus disse, hoje eu tenho uma igreja para entrar na minha presença. Hoje eu tenho um servo para adorar na minha presença. Deus ficou lá, coitado. Barrabás fez cultura, irmão. Olha aí. Os historiadores e a teologia provam que Barrabás tinha mais corpo que Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53, ele não tinha aparecido em formosura. Mas Barrabás era forte. Imagina agora prendendo uma mão dele para chegar do outro lado, sendo que a cruz não era dele. A cruz não era dele. Glória. Sabe por que isso não move nada em nós? Porque nós estamos precisando nascer do Espírito. Porque se nascesse nós já estava chorando. Porque para você estar aqui sentado, alguém morreu por você e por mim. Alguém sofreu por você e por mim. Alguém chorou por você e por mim. Alguém saiu sangue do rosto dele. Ele foi bater o prego, bater estaca. Ele foi! Não foi assim, foi aberto a igreja, não. Por que você está pregando? Porque você tem que entender, para você ter aqui tem que ter um preço. E se tem um preço, você tem que ser nascido do Espírito. E se você tem que nascer do Espírito, você já não pratica as coisas da carne. Se analisa. Se analisa. Se analisa, o homem é si mesmo. Porque aquele que come e bebe pela sua própria indignação. Jesus está falando, não discernir no corpo. Está entendendo? Quem está errado sabe que está errado, irmão. O Rogério me conhece desde hoje, ele foi um pai para mim. Eu não tive pai, meu pai me abandonou. Mas meu cunhado, mais que eu lembro dele desde 5 anos, ele sempre esteve do meu lado, me ajudou muito. Ele me conheceu outrora, quando eu fazia as coisas erradas. Mas ele também me conheceu quando eu virei um servo de Deus. E ele muitas vezes falou para mim, você mudou mesmo. É isso aí, você está certo. É isso aí. Ele nunca me criticou. Tinha dia que eu pregava tanta palavra para ele que eu via que ele não gostava um pouquinho. Ele falava, não via a hora de ir embora. É verdade, irmão. Porque a palavra, tem hora que a gente não quer ouvir, irmão. Porque se torna chato. Você falar da palavra para alguém se torna chato. Quando você vai precisar dela? Quando você entender que sem ela você não vai a lugar nenhum. Mas o que me alegrou, que foi quando abriu esse ministério, o Rogério, eu convidei ele para ir no primeiro dia. E até hoje ele está aqui. Glória a Deus. Ele tem as lutas, ele tem as dificuldades dele, ele tem os momentos ruins. Mas a minha essência que eu tive fez ele me olhar diferente. Porque se eu não tivesse dado testemunho de crente, ele não estava aqui sentado no meu ouvido.
Porque ele teve a oportunidade de muitas igrejas de Campo Limpo. Mas ele viu na minha falha e na minha fraqueza que eu era diferente. E ele sentiu em casa. Por quê? Porque passa a confiança. Quantas igrejas que a gente não é seguro? Porque ninguém é nascido do Espírito, irmão. É o que você proporciona para a pessoa que você vai se agregar. Quantos que estão aqui que não se machucou em algum lugar? Porque não serviram para nada. Porque verdadeiramente o que serve é quando você pode dar alguma coisa para as pessoas. Verdade. Mas Jesus não fez e não viu você assim. Ele deu primeiro para receber depois. Ele deu primeiro para receber depois. Por isso eu lhe convido a nascer de novo. A área que você mais precisa e a minha é a que tem que ser mudada. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele vai pegar onde a tua brecha e vai trabalhar perante ela. Você sabe por quê? Porque aonde a sua brecha está aberta, ele sabe aonde é a sua fraqueza. Ele não vai te tocar e aonde ele não vai mexer com você. Ele vai te tocar aonde ele vai mexer. E aonde ele vai mexer, já era para você ser abençoado. É porque a brecha está aberta, o Espírito não pode ter renovo. Porque enquanto as brechas vazam, o azeite, ele cai para os lados. Quando ele cai para o lado, você nunca vai ser cheio. Você vê crente há 30 anos na igreja, mas ele tem o mesmo testemunho, o mesmo comportamento. Por quê? Porque ele nunca soube o que é cheio. Ele nunca soube o que é ser encher do Espírito Santo. Ele nunca soube o que é ser tomado da glória de Deus. Por isso que ele vive em altos e baixos da vida. É porque toda vez que ele tampa uma brecha, o diabo consegue abrir outra. Toda vez que ele tampa uma, o diabo pega do outro lado. Qual que é o problema, pastor? O problema é que no dia final, Jesus pode dizer para você: aparta a voz de mim, porque eu não te conheço. Aí você vai usar o que você ganhou, porque o dom é sem arrependimento. O pastor já assim que falou: Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu expulsei demônio. Aí você começa a falar como tudo é principal para o reino de Deus. Aí o Senhor diz: apartai a voz de mim, vós que praticam iniquidade, porque todavia Jesus veio para fazer o arrependimento de alma. Não foi para mostrar poder para ninguém, não foi para mostrar mistério para ninguém, não foi para mostrar cura para ninguém. Mas quando ele entrou na casa de Jairo, ele disse: Talita, Talita, menina, levanta. Ele disse para Jairo: eu não vim só para fazer milagre, eu vim para fazer milagre. Ainda dá novidade de vida, ainda dá novidade de vida. Eu vim para salvar a tua alma. Mas o discípulo falou: mestre, mestre, estamos com medo. Jesus falou: não tenha medo de quem pode machucar a tua carne, tenha medo de quem pode lançar você no céu ou no inferno. É, Jesus. Quando Nicodemos entendeu isso, ele bota uma brecha para falar com Jesus. E sabe qual que é o interessante no texto? Vamos comigo só um pouquinho eu vou acabar. Deixa eu achar aqui que eu tenho pouca Bíblia, preciso ler mais. 19. Obrigado, Espírito Santo. Ó, 19:38. Era fariseu, né? Era fariseu. Recebeu o renovo. Sabe aonde que ele está com José de Arimateia, Nicodemos? Fazendo sepultamento. É, Deus. A Bíblia diz que Nicodemos leva mirra, leva tudo, ele cuida do mestre. Você sabe por que Nicodemos tem esse comportamento? A Bíblia, nem a teologia, nem a conjectura fala nada sobre a vida de Nicodemos. Não fala a profundidade. Você só vê Nicodemos no Evangelho de João. Você não vê Nicodemos nos outros evangelhos. Porque quando Jesus se encontra, ela destaque para dizer: ainda eu estou fazendo grande obra em pessoas que o mundo olhava e dizia: vai morrer desse jeito. Mas Jesus, quando liberta Nicodemos entende que é nascido de novo. Quando ele nasce de novo, ele pede o corpo de Jesus com José de Arimateia, e ele leva a mirra, ele faz de tudo, e ele diz: verdadeiramente eu encontrei com aquele que mudou, tirou as escamas, restaurou, transformou, mudou a minha história. É, Deus. Quando você entender quem é Cristo, você vai fazer memória da morte dele, que nem Nicodemos. Você sabe por quê? Foi a morte dele que te deu alegria. Você não está aqui porque você é bom, não. Você não está aqui porque você estudou, não. Você não está aqui porque você tem algum bem financeiro.
Não, você está aqui, porque a Bíblia diz em 1 Jeremias, Ele te escolheu e formou desde o ventre da tua mãe. Ele não te chamou para ficar cabisbaixo. Não, não. A Bíblia diz que Ele te deu como profeta nessa geração. Ele te deu como nascido do Espírito. Ele te deu como homem para avivar. Sabe por que Satanás luta grande sua vida? Sabe por que Satanás luta contra seu casamento, tua filha, sua vida financeira, sobre tudo que está no teu poder? É porque quando ele olha para você, ele olha aquilo que ele queria ter. A Bíblia diz em Gênesis que ele queria ser a semelhança de Deus. Porque ninguém pode ser mais que Deus, é heresia. Deus está sentado no globo da terra. Ele nunca olhou para cima. Deus só olha para baixo, igreja. Quando ele olha para baixo, ele vê Lúcifer, querendo ser a semelhança. Mas além da semelhança tinha um sentimento. O problema não é você querer ser alguma coisa. O problema é o sentimento que você carrega. É o sentimento que te faz cair. É o sentimento que te faz pecar. É o sentimento que te põe para baixo. É o sentimento que te frustra. É o sentimento que te derruba. É o sentimento que você tem vontade de sair da igreja. Porque você fala, eu não sirvo para Deus. Eu não sirvo na obra de Deus. Eu não sirvo para fazer nada para Deus. Mas esse sentimento não é seu. Esse sentimento é de Lúcifer. Porque Deus falou, não, eu te escolhi e tudo você pode, porque eu sou tua fortaleza. Aleluia. Aí você está aqui me ouvindo, muitos estão recebendo a palavra, e outros estão dizendo, isso aí é para mim? Quem que é o pastor falando isso? Para que isso? Você sabe por quê? É sentimento de Lúcifer. Precisa conhecer nascido do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito é terra boa. Quem é terra boa, a Bíblia vai dizer que a semente cai e produz. Olha aí. Ô glória. Eu não sou nada, igreja. Assim como você. Jesus. A única pessoa que eu tenho nessa terra é Deus. Com toda humildade. Pode vir um comando, pode vir qualquer coisa. Eu respeito todo mundo. Pode matar, pode dar vida. Mas eu temo só Deus. Eu respeito toda a autoridade que foi levantada por Deus ao do mundo. Eu respeito. Mas a minha vida, eu entreguei ela no altar. Porque eu bati a 120 no poste e fui desenganado. Que nem viver mais. Eu estou aqui, ó. Eu operei 16 vezes o joelho, 8 feios, 2 a bacia, a fíbula e a tíbula eu moí, o queixo eu abri, as costas eu abri, a bacia quebrou meu fêmur, saiu na lateral. Meu irmão, vive milagre. Eu sei o que é sofrer na presença de Deus. Eu também sei o que é ter cuidado. Deus manda eu te dizer, tampa a sua brecha. Tampa a sua brecha. Mas eu vou perder, pastor. Vai doer, vai ter renúncia. O Espírito está te avisando. Quem me visitou foi o Espírito Santo. Eu não brinco. Eu não preciso. Eu não abri igreja para ganhar dinheiro. Eu sou aposentado, eu tenho casa de ração, eu tenho meus meios de ganhar dinheiro. Todo mundo me conhece aqui. Eu não vim para a igreja para comprar um carro, eu tenho carro.